Olá, pessoal, estamos aqui novamente com a nossa live junto com Juliana Lima Verde, Aline Bueno e Tassiana, né? Tivemos um probleminha aí no início da live, né? As meninas, a Aline e Tassiana tiveram dificuldades para entrar e nós estamos refazendo a live novamente, tá bom? Porque tudo que é ao vivo, né? Às vezes dá um probleminha, mas nós vamos devagarinho aí fazendo tudo. Calma, Aline, estamos aqui novamente, Aline. Estou enviando aí para você o convite. Ó, já enviei o convite para a Aline, para a Juliana. Ó, Aline. Oi, Agora sim. Aline. Oi, Aline, tudo jóia? Conseguiu entrar. E Opa. deve ser Oh. um erro do Instagram mesmo. Não estavam lá, não estava vindo o convite. Uhum, já enviei para a Ju aqui novamente, para a Aqui, né? Tassiana. Vamos ver aqui. Oi, oi. Oi, Juliana. Oi, oi. Oi, Aline, tudo bom? Tudo bom? Voltamos. Cadê a Voltamos. Tassiana? Vamos lá, Tassiana, já enviei o convite para você. Aline, vai conversando com a Ju enquanto eu vou aqui conduzindo a Tassiana para ela entrar na nossa live. Tá, vamos lá então Helena, conversar. que bom que você está na live, Helena. Que joia. Juliana, essa live é muito importante hoje, tanto para nós quanto para os terapeutas, né, que já Uhum. atendem, os que vão começar a atender, porque além da formação que a gente tem, a prática, o atendimento, a forma que é conduzido o atendimento, a forma que o terapeuta se apresenta é muito importante, né? Com certeza, porque a gente precisa passar autoridade, passar conhecimento. E quando eu digo passar, não é só no sentido de parecer ser, é realmente ser, né? Então, é por isso que eu sempre nas minhas falas eu bato muito na questão do estudo, da pessoa, do terapeuta estudar bastante e também ter uma conduta. A gente precisa ter uma conduta enquanto terapeuta. Sim. E você que está aí na direção do projeto científico, vê as coisas acontecerem dos dois lados, né? Atendimento, terapeuta. Exatamente. Eu recebo também muito feedback dos terapeutas, as pessoas me contactam bastante, né, para conversar, para pedir um direcionamento, às vezes para falar que alguma coisa está saindo errado, que estão usando a TRG de uma forma, né, não muito positiva. Então, eu sempre recebo esses feedbacks. Olha ela aí! Oh, que joia. Só que agora eu só vejo só a Juliana, não vejo a Aline e nem vejo a Magali. Mas não tem Mas problema, nós você estamos te vendo, você tá viu? aqui, No tá tudo Instagram, certo. às vezes acontece Tá tudo isso, às certo. vezes pode acontecer de você não ver uma, duas pessoas, mas você está Aham. ouvindo e o pessoal que está te vendo. Tá te Você vendo. está aparecendo Porque eu aqui já para todo entendo, mundo. já ando bem tranquila agora. As minhas Isso. mentoras sempre me tranquilizam em relação a isso. Então eu já estou ficando experta. É isso aí, é isso aí. Juliana, antes de nós dar sequência à nossa live, tem algo bem Certo. importante aqui para falar, porque eu sei que muitos colegas já estão entrando, muitos colegas vão assistir essa live. Juliana, existem muito, algo que você falou bem importante agora, de pessoas terapeutas, tá? Que usam de maneira errada. Ju, existem Aham. muitos grupos hoje, tá? Se formando, né? E é algo que eu falo para você que eu acabo ficando bem triste, tá? Porque são grupos que acabam levando terapeutas para um caminho não tão bom, né? Porque hoje nós temos toda a estrutura da TRG, nós temos o suporte, nós temos tudo certinho, né? Para os alunos tirarem Uhum. as dúvidas, né? Diretamente nas mentorias com o professor, tem o suporte didático, nós temos suporte técnico. A TRG tem toda uma estrutura. E nós, né, recebemos muito a respeito desses grupos, nós não temos o controle a respeito disso. Mas eu
um aviso importante, cuidar quem está administrando esses grupos para não levar os colegas para o caminho errado. Vamos falar um pouquinho disso, Juliana? Vamos falar. Inclusive, assim, o ser humano, ele é um animal muito social. Então, na hora que ele se identifica com determinada coisa, no nosso caso aqui, na hora que ele se identifica com a TRG, ele vai buscar os seus pares, vai buscar pessoas que também se identificam para trocar uma ideia. A questão é que muitas vezes essas pessoas não conseguem filtrar onde elas estão se metendo. Entende? Então, por exemplo, essa semana eu recebi comunicações de várias pessoas de 2 grupos, inclusive eu passei para o CITRG, passei para a Juliana, que é quem gerencia o CITRG, porque o conselho ele tem o papel de entrar em contato com essas pessoas para fazer uma educação, tá? De educar essas pessoas para dizerem a ela que elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E vai chegar um determinado momento que, infelizmente, o conselho vai ter também que punir. Sim. Entendeu? É o papel de qualquer conselho, isso não é uma característica do nosso conselho de TRG. O conselho de medicina tem isso, o conselho de fisioterapia, a OAB dos advogados, então todos eles têm isso daí. Então as pessoas precisam saber onde elas estão se metendo, tá certo? Às vezes, gente, o menos é mais. Então, quanto menos você estiver envolvido, né, é melhor você estar envolvido em pouca coisa, mas coisas de qualidade, do que você estar envolvido em muita coisa e aquilo te levar para o buraco. Né? Então, depois que, assim, como o desenrolar da nossa conversa, eu vou até contar as coisas que aconteceram e que seriam muito engraçadas se não fossem tristes. Verdade. Eu também recebo muito, Juliana. Você sabe que eu estou lá no suporte de DAT fazem 5 anos, eu amo o que eu faço. Tudo que é respondido lá é com base em muito estudo, em muita experiência, né? Por isso nós estamos lá hoje, eu e Charles, recepcionando cada terapeuta que entra, sempre respondendo com amor e carinho. E nós temos toda a estrutura. A TRG tem toda uma estrutura hoje, uma estrutura bacana, uma estrutura forte. E isso que a Juliana falou é muito importante, porque eu acabo ficando triste, porque os terapeutas acabam chegando, Magali, escutei isso, vi isso. Mas, né, infelizmente, nós não temos o controle, mas nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. A Aline também, vamos, sim. Tem muita coisa para a Aline aqui, né, porque nós já somos terapeutas, eu, Juliana, Tassiana, Aline... Meninas, eu estou aqui só esperando o que vocês quiserem de mim, tá? Eu com 3 craques dessa, né? 3 mulheres super poderosas, quanto orgulho, quanta gratidão. Sei nem como você também é. Deus, você né? é maravilhosa, Cristiana, querida. De estar com vocês, minha gratidão é imensa. Cada uma de vocês sabe quanto eu sou grata, né? Então, assim, estou aqui, é como se eu estivesse assistindo a live de vocês, como sempre, quando eu posso. Eu não perco nada. Eu sou suspeita de falar, né, da TRG hoje do Moab. É tanto que eu até me perfumei. Depois do Moab, eu me perfumei para fazer uma live. Uma live, gente. Então, assim, é incrível como realmente uma mentoria bem esclarecedora faz com que a gente se abra para o novo. Porque eu pensava assim, eu tô na internet, para que eu botar desodorante? Para que eu botar perfume? Para que eu usar batom? Mas hoje eu entendo que realmente não é porque... Eu sou muito simples, eu sempre digo que a Aline, né? E a Juliana, mas assim, o batom aparenta ser muito forte, mas é um mate, ele é frágilzinho para mim. Assim, não tenho maquiagem, ó, nada. Então, assim, mas assim, é um toque a mais que a gente quer fazer com que o outro olhe para a gente com um olhar mais profundo. E esse olhar também seja para com ele. Porque quando o cliente abre a câmera, que vê o terapeuta, né, mais organizadinho, olha, ó, né, mais arrumadinho, eu tô até com a chave e o cadeado do sucesso, tá? Coloquei na cabeça. Então, assim, isso foi o que a mentoria me trouxe. Eu até conversei muito com a Aline, disse, Aline, mas eu tenho que ser arrumada. A Aline tá assim, não, você tem que ser você. Você precisa ser você.
Então, o Moab, ele me mostrou muito isso, de eu correr atrás, de não ter vergonha. Ah, é porque fulano não gosta de mim, ou fulano não quer saber de mim. Eu vou postar. Aí hoje eu posto com mais segurança e com mais qualidade. Por quê? Porque eu me policio. Através do Moab, que nem a Aline falou, não posta qualquer música, a Magali também falou, o Alcimar. Não é qualquer música que você vai colocar na tua foto. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer roupa. Entendeu? Eu gosto de um decote, mas agora eu estou mais me policiando. Mas o decote não é porque eu sou. É porque daqui para cima eu sou muito calorenta e eu uso vestidão. Então, assim, o Moab, ele me trouxe essa excelência de horário certo, momento certo, como lidar com o cliente, de correr atrás, os não, que é muitos. Ah, não, eu não quero não. Ah, não, não conheço essa terapia. Ah, não. E se eu pudesse, mas olha, eu quero dar uma palestra, eu quero vir aqui falar. Ah, mas que terapia é essa? Eu não conheço, não. Mas assim, o Moab, é tanto que um dia eu fiz a mentoria, quando eu terminei a mentoria, estava tendo um podcast e eu entrei, bem aqui do meu vizinho. E aí ele lá e eu sempre entrosando no podcast, depois eu fui lá no privado dele e disse, olha, faz um podcast comigo, ele nem sabia que eu era terapeuta. Nem sabia, porque vizinho, né, de frente aí, e de repente ele disse, eu aceito, vamos marcar. E eu fiz um podcast, não saiu aquele podcast de primeiro, porque ele está começando também, não tem uma pessoa que fique, né? Mas foi muito bom. Falamos de assuntos, mas foi o Moab que me levou para isso. Porque eu jamais iria ter coragem de pedir, eu não vou negar. Jamais eu ir lá pedir para alguém, olha, deixa eu dar uma palestra, olha, deixa eu falar. Não, quando eu entrei no Moab, o Moab me abriu essa janela e automaticamente as portas foram se abrindo para isso. Estou vivendo de terapia ainda o suficiente? Não, mas pode ter certeza, a minha segurança de lidar com o cliente, de cuidar melhor tanto de mim como do outro, aumentou 100%. Isso aí. Muito bem. E é isso, né? É isso aí. Primeiramente, boa tarde para todos que estão aqui acompanhando a nossa live, né, pessoal? Nós estamos muito felizes de poder estar com vocês aqui para falar sobre esse projeto do Moab, lançando terapeutas, e com o tema de hoje, que é muito importante, que é a excelência na condução de um bom terapeuta TRG e os resultados. Porque quando você segue esse caminho, o resultado vem. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, que é muito importante, que é a excelência no atendimento terapêutico. Nós temos aqui, então, a Juliana, a Tassiana, a Magali, minha companheira aqui do Moab, mentora, né? Então, nós vamos falar sobre isso, que é se referindo a essa qualidade superior na interação do terapeuta com o seu cliente, promovendo um ambiente seguro, o ambiente acolhedor. E nós temos aqui os elementos-chave desse atendimento de qualidade. Empatia. A empatia, você dá atenção para o seu cliente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, agora sim. A comunicação clara, porque você vai atender, como nós sabemos, pessoas do mundo todo. Então, você tem que ter ali aquela comunicação clara, você vai ter algo especial que vai tocar nas pessoas e elas vão falar, eu quero ser atendido por esse terapeuta, por essa terapeuta, né? E com essa comunicação clara, mostra profissionalismo. Não é assim, Magali? Isso. É assim, né, Juliana? Passar credibilidade para o cliente, o terapeuta é muito importante. Sim, sim. Credibilidade, tranquilidade, conhecimento, né? Eu acho que tudo isso é importante, muita ética, né, para tranquilizar a pessoa com relação a isso. Tudo isso é, de fato, muito importante, sim. Sim. E nesse caso, né, hoje eu sempre digo para as pessoas, tá? As pessoas, porque Aline, uma vez eu até falei com a Juliana, e eu acho que eu deixei até a Juliana envergonhada, assim, entre nós duas, né? Porque às vezes a pessoa agradece tanto, porque eu aprendi uma coisa, a gratidão, até o professor Jair falou isso, eu lembro que ele falou assim na mentoria,
Eu não sou muito de rezar, eu não sou muito de orar, mas eu sou muito de agradecer. E isso me leva às alturas. E hoje eu posso dizer, não porque ele é o meu professor, Jair, que nem uma vez eu falei, não, o meu professor, eu admiro, nossa, eu tenho uma admiração pelo meu professor de Jair, como eu tenho pelo meu professor de matemática quando eu estava na quinta série. Por quê? Porque foram dois professores que marcaram a minha vida. O professor de matemática, da quinta série, porque ele dizia que eu tinha uma cabecinha de prego, porque eu morria de medo de matemática, e o professor Jair, com o esclarecimento dele da TRG, leitura corporal e outras técnicas, me tirando da dor. E aí vem o quê? A mentoria Moab me mostrando que eu sou capaz, que eu posso, tá? A minha mentora, assim, são duas mentoras que estão aqui, tem a Juliana, mas a minha mentora, assim, não é particular, mas a mentora que a gente entra mais em contato é aquele mentor que resgatou, a minha mentora é a Aline, né? Então, assim, eu falo muito com ela, Aline, ela faz, Tassiana, eu confio em você, eu sei que vai dar certo. Tassiana, vai lá. Tassiana posta. Às vezes tem até coisa que antes eu postava de todo jeito. Pá, gente, eu era daquelas que eu falava, e já postava. Hoje não. Hoje eu já tenho um olhar mais profundo através do Moab. Eu vou dizer que é através de outra coisa? Não, porque foi o Moab que me mostrou. Foi o Moab até a fala, até o modo de falar, até a conexão. Melhorou. Por quê? Porque quando eu quero postar, hoje eu postei um vídeo, mas eu fui lá na Aline. Ali, eu fiz 2 vídeos. O que é que você acha? Minha mentora. Eu não fui nela como terapeuta. Eu não fui nela como amiga. Eu fui nela como mentora. E ela foi lá e me orientou. Olha, Tatiana, esse tá melhor. Pode postar. Mas se ela dissesse para mim, não posta, eu não postaria. Por quê? É um aprendizado e eu preciso trazer isso comigo, levar isso para as pessoas. Entendeu? Porque se fosse para entrar no Moab para voltar a mesma coisa, eu preferia nem ter entrado. E às vezes eu sou muito comunicativa e às vezes tem muitos terapeutas que me procuram. Eu não tenho grupo, meu, isso. É que nem a Juliana falou, não é a quantidade, é a qualidade. E a Magali, ela citava muito isso nas mentorias. A Aline, o Ocimar. Então, assim, o que é que acontece? Tem terapeutas que me procuram, Tassiana, e aí, o que é que você vai falar para mim do Moab? Eu digo, gente, eu sou suspeita de falar. O que é que eu digo? Se você tiver com condições, não é muito caro. Se você tiver com condições de entrar no Moab, entra. Se você tem medo, se você tem vergonha, se você não quer postar, se você não tem coragem de falar, vai lá no Moab. Faz o teste. A Tassiana, ela está tão bem reprocessada e ela acabou fazendo essa mentoria conosco da parte profissional que ela começa a falar e ela não para mais. Mas vamos lá, gente. Vamos voltar ao tema aí com E é isso, é porque porque eu sou muito grata a Deus. É isso, que as pessoas vêm para o Moab, me procuram, eu digo, vai para o Moab. Mete a cara, faz a mentoria, que você vai ver que realmente você vai ter mudanças incríveis. Vamos aí. Olha, estão perguntando o que é Moab. As pessoas querem saber o que é o Moab. Aí vocês explicam que vocês sabem mais do que eu. Vamos lá. O Moab, ele é um centro de treinamento profissional e assessoria para terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Nós fazemos, né? Nós realizamos mentorias de direcionamento à transição de carreira, gestão de carreira, método de trabalho, a parte empreendedora que falta para que o terapeuta tenha sucesso. Então, assim, não basta ter apenas ali uma técnica. Se você não souber conduzir ter um planejamento, você não consegue alcançar clientes, ter credibilidade. Muitas das vezes começam do jeito errado, né? Investindo errado, dando passos errados. Então, unindo forças, eu, Magali Vicente, Ocimar José, pegamos na mão desses terapeutas e com a nossa experiência de terapeutas que já percorreram esse caminho, nós direcionamos esses terapeutas e nós já, né, estamos aí para encerrar a segunda turma e entrar na terceira. E Juliana, primeira turma, antes de fechar a primeira turma, já tinha terapeuta, entrou em 3 países, terapeuta fazendo projeto, terapeuta dando palestra, terapeuta que não conseguia gravar vídeo, gravando vídeo espetacular, terapeuta dizendo que triplicou o número de atendimentos. Por quê? Porque entendeu o que deve fazer e o que não deve.
quando investir, quando não investir, no que investir, como fazer. Então, assim, é caminho que já foi percorrido e os 3 mentores em sala ao vivo, com experiência, vão conduzir e vão colocar na prática dentro da aula, tá? Então, acontece ali alguns movimentos onde eles são desafiados a colocar na prática e eles amam isso, porque realmente destrava e muda totalmente, né, esse plano, essa carreira, esse método de trabalho. Eles olham de uma forma diferente e falam, poxa, Moab mudou a minha vida. Então, assim, Moab, _ Business Training, é o nosso Instagram. Lá tem depoimentos de terapeutas, se vocês quiserem entrar, ver que os terapeutas estão falando, entrem lá. E depois nós vamos falar mais um pouquinho até o final da live. Nós vamos falar mais um pouquinho das novidades, né, Magali? Sim, com certeza. Coisa boa, vocês estão de parabéns, viu? Estão de Obrigada. parabéns. Obrigada. A gente sabe que sempre tem a força e está sempre, né, ali acompanhando também. Obrigada. E é com muito carinho que a gente criou esse projeto aí, para a parte profissional mesmo, né, como a Aline estava explicando, para que os colegas possam alcançar o país, possam levar o TRG, né, o máximo possível ao mundo, né, porque muitas pessoas precisando de nós, terapeutas da TRG, e que a gente possa levar com muita seriedade, com muita credibilidade, com muito profissionalismo, né, porque é isso que vai manter um terapeuta também aí atuando cada vez mais. Mas vamos lá, conversar, Juliana. O pessoal quer te ouvir, Juliana, eles são apaixonados por você. Vamos lá. A Aline falou uma coisa interessante, que é a questão de que vocês orientam aquilo que deve fazer, aquilo que não deve fazer, né? O que não deve fazer, gente, é o que se deve prestar mais atenção, porque às vezes você peca em fazer aquilo que você não tem a segurança de fazer. E que você, como terapeuta TRG, você não está nem autorizado a fazer. Eu posso dar um exemplo aqui? Sim, com certeza. Olha, essa semana eu recebi um link de um grupo do Facebook, que eu não vou dizer o nome do grupo aqui, porque o grupo já está, inclusive, encaminhado lá para o CITRG para ser tratado por lá. Então, o que é que tinha de interessante, né, nesse grupo? Tinha um cartão digital de uma terapeuta TRG a dizer que atendia por telemedicina. Vocês souberam disso? Não? Ouviram falar disso? Sim, sim. Né? Sim. Pronto. Quem viu a postagem deve ter visto a minha... Não é discussão, eu quis aconselhar a pessoa com relação a isso. Ela disse que estava inserida num plano de saúde e que para todo mundo o cartão tinha telemedicina. E eu fui explicar para ela que telemedicina é quando você vai aplicar um ato médico. Eu até perguntei, você é médica? Porque eu perguntei por ignorância minha, porque ela podia ser médica. Ela podia ser médica e podia ser terapeuta TRG, né? Mas você é médica? Não, eu não sou médica, nem todo mundo é considerado doutor e não sei o quê. Eu fui dizer para ela, eu até coloquei a lei. A lei diz que você só pode utilizar o termo telemedicina se você for realizar um ato médico. Aí ela foi dizer que eu era uma recalcada, que eu era invejosa, porque eu não estava no plano de saúde, porque ela tinha conseguido entrar no plano de saúde como terapeuta TRG e eu não tinha conseguido e tal. É para vocês perceberem, gente, que vocês precisam saber até que ponto você deve ir, certo? Nós não podemos ir aonde a gente quer, a gente tem um limite. Existe uma borda, existe um limite. Nós não podemos por mais que a técnica seja maravilhosa, seja a melhor coisa do mundo, mas existem limites, e esses limites a gente não pode ultrapassar. Por quê? Porque se a gente ultrapassa esses limites, a gente cai naquela vala rasa onde outros profissionais começam a falar mal da gente. E nesse momento, com toda razão. Sim. Nesse momento, com toda razão, entendeu? Então, a gente precisa ter discernimento para fazer certas coisas, certo? Discernimento, porque essa pessoa não está autorizada a utilizar um termo que não é dela.
esse termo não é do psicólogo, esse termo não é do fisioterapeuta, ele é do médico, ele não é do terapeuta TRG, ele é do médico. Ela não vai fazer um ato médico, portanto, o terapeuta TRG não está autorizado. E, ok, errar é humano, beleza. Mas quando alguém chega para dizer, olha, fulano, não tá legal, você errou, que foi o que eu tentei fazer com ela. Isso aqui não tá bem, a lei é essa, eu mostrei lá a lei para ela, e a pessoa não quer ouvir, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu passei o link do Facebook para o CITRG e lá eles vão tomar as precauções devidas, certo? Olha, tem alguém dizendo aqui, Manuela, dizendo que foi convidada por um médico que queria fazer uma parceria comigo, em terapia no gabinete dele, de telemedicina, e eu não aceitei, expliquei o porquê. Mas olha só, Manuela, vamos separar aqui as coisas, tá? Esse médico, ele é um médico psiquiatra, porque ele pode ser um médico psiquiatra, ele pode indicar você como sendo uma pessoa para fazer terapia, entendeu? Nós temos o exemplo da Juliana Ariston lá em Natal, que ela tem um consultório com várias salas, que tem médico, que tem nutricionista, que tem vários terapeutas TRG, e que o médico, quando ele detecta que a pessoa precisa de terapia, ele indica o pessoal, né, as meninas desse centro de saúde para fazer a terapia. Você pode sim aceitar. Agora, você não pode se apropriar do termo telemedicina para você, porque você não é médica, entendeu? Sim. Então, se é um médico que está ali, que recebe pacientes e detecta que esse paciente necessita de uma terapia, você pode fazer uma parceria com ele e receber essas pessoas por indicação dele, não tem problema nenhum. Agora, você não pode se apropriar de um termo que não é seu, certo? É disso que eu estou falando, tá? Não é você, eu não posso nem ter conversa com nenhum médico, eu não posso fazer parceria com, pode e deve. Agora, você não pode fazer coisas que não estão dentro da sua alçada. Aí você não pode. Eu vou aproveitar. Gente, vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, está super bom o teu microfone. É porque eu estou sentindo aqui uma... Diga lá. Ju, aproveitando aqui que nós fazemos um trabalho muito sério, a maioria dos colegas nos conhece. Juliana, chegou essa semana, e é bom alertar os terapeutas também, acho bacana que você faça isso. Quando chega ali perto do mês de declaração de imposto de renda, eles começam a perguntar muito a respeito sobre se consegue abater o imposto de renda. E aí nós vamos respondendo, a gente responde isso há muito tempo, mas eu gostaria que hoje você aqui junto com os terapeutas esclarecesse isso também, Ju, tá? Uhum. Junto conosco aqui, para eles entenderem como funciona certinho, porque é muito importante o terapeuta saber o limite, tá? Para que ele não venha prejudicar outros terapeutas que estão fazendo tudo certinho. Inclusive, Juliana aqui é coordenadora do nosso científico, né, do nosso projeto científico, eu faço parte, a Aline Buena também, e outras colegas. Nós fazemos tudo muito certinho, nós honramos, né, a TRG e tudo que ela proporciona de nossa vida. Então, eu vou pedir para a Juliana para ela responder isso, porque é muito importante, Juliana. Essa live vai ficar gravada, e sei que muitos vão assistir depois também. Então, ainda no momento nós não conseguimos emitir declaração para que seja abatido no imposto de renda, tá? Por quê? Vou explicar por quê. Porque cada especialidade, ela possui um código dentro da sua declaração de imposto de renda. Então, se você fez um tratamento dentário e você quer colocar no teu imposto de renda, existe um código para o dentista. Se você fez um tratamento com fisioterapeuta e quer colocar no teu imposto de renda, existe um código, tá? Então, existe código para várias especialidades. Nós não temos ainda o nosso código. Não temos ainda. Por quê? Porque nós estamos na luta para colocar a TRG dentro
do Ministério da Saúde, consequentemente dentro do SUS. Tá certo? Então, nós ainda não podemos fazer isso. Infelizmente, não podemos fazer isso. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Tá certo? A gente está trabalhando para que isso aconteça. Então, assim, eu não sei se eu consegui responder em linhas gerais, né, essa pergunta. Porque nós respondemos muito isso diariamente, Juliana, mas quando chega perto do dias, principalmente aqui no Brasil, então essas perguntas elas começam a ser diárias. Então, assim, a gente vai explicando. E muitos terapeutas às vezes não entendem, que eles não têm ainda, não tem como fazer isso, mesmo que eles queiram ajudar, né, os seus pacientes, as pessoas que eles atendem, ainda não. Então, a Juliana respondeu de uma forma muito simples para que todos entendam, gente. É muito importante para que a gente faça tudo certo. E estamos trabalhando para isso todos juntos, né, Ju? Professor. Exatamente, exato. Estamos com várias frentes, né, para tentar esse reconhecimento. E não podemos também emitir nenhum tipo de declaração com laudo. Tá? O que você pode, a única coisa que você pode fazer é dizer, colocar numa declaração que fulano de tal esteve em atendimento comigo no dia tal, da hora tal à hora tal. Pronto, apenas isso. Se isso vai servir lá no trabalho dele para justificar uma possível falta ou atraso, aí é problema dele como chefe dele. Mas é a única coisa que a gente consegue dizer. Ou que fulano está em tratamento com terapia de reprocessamento generativo, tá? Mas a gente não dá laudo, a gente não faz nada que, por exemplo, um psicólogo faz. Ainda estamos trabalhando para isso, tá? Mas eu creio que vai acontecer. Eu tenho certeza. Sim, vai, com certeza vai chegar a nossa hora, gente. Assim como outras especialidades que estão dentro das terapias ditas holísticas, né? Nós também vamos ter o nosso momento. Só que a gente precisa ainda escalar um muro para poder conseguir chegar lá em cima. Isso. Tá? Sem pressa, fazendo tudo bem feito. Exatamente, sem pressa. Aline Bueno, converse conosco. Então, algo muito importante que não pode deixar assim, né? Falar aqui nessa live, para o terapeuta que quer ter um atendimento de qualidade, que quer ajudar muitas pessoas, é fundamental o autocuidado e que ele cuide primeiramente da tua saúde emocional. Isso não tem como deixar, gente. Não tem como pular essa etapa importante se você vai ajudar o próximo, se você vai ajudar alguém tratando o seu emocional. Primeiramente, você tem que cuidar de você para depois você cuidar do outro. E ter o autocuidado permanente, e se cuidando sempre, porque quando o terapeuta passa a ter uma agenda cheia, o dia a dia movimentado, também para ele não entrar naquele esgotamento e também por a quantidade de coisas que acontecem no nosso dia a dia, não estamos livres de passar por decepções e situações, então tem que estar em constante cuidado para poder cuidar do outro com excelência, oferecer desde o primeiro cliente do dia até o último, o atendimento com a mesma qualidade. Vocês não concordam? Concorda, Juliana? Sim. Concordo, e eu acrescento o seguinte, como é que um terapeuta vai aplicar uma terapia se ele não passou por ela? Entendeu? Olha, eu recebo muitas perguntas no meu direct no Instagram, e eu percebo que parte dessas perguntas são oriundas do fato de que essas pessoas não foram reprocessadas. O terapeuta não foi reprocessado. Entendeu? Então, precisa realmente que ele passe pela terapia. O professor Jair fala que você, ao terminar o curso, você não é obrigado. Claro, ele não vai forçar você a ser submetido à terapia, até porque terapia é algo que você tem que fazer de bom grado, tem que reconhecer essa necessidade. Você não precisa ser uma pessoa traumatizada para poder fazer terapia. Terapia é como ir ao dentista. Você tem que ir, sei lá, uma vez por ano. Então, você precisa também fazer terapia. Assim como você precisa ir ao médico, né, precisa passar por vários profissionais, você precisa também fazer a terapia.
Então, é muito importante, apesar de não ser obrigatório, uma coisa que eu recomendo forte e feio, é que a pessoa termine de fazer o curso, antes de se meter a atender, passe pela terapia. Depois que você estiver de alta, você começa os seus atendimentos. O que é que acontece? As pessoas têm pressa, acham que vão terminar o curso e vão sair ganhando dinheiro aí, feito doido, e a gente sabe que a coisa não funciona. Até porque, para você atrair o teu cliente, você precisa estar bem. Exatamente. Né? Você precisa estar bem. Aí, resultado, a pessoa terminou de fazer o curso, não fez a terapia, está ali falando com o possível cliente, toda se tremendo, toda insegura, não passa credibilidade. Uma pessoa que não passou por aquilo que ela prega, ela não dá credibilidade. E tenha certeza, as pessoas reconhecem isso. Reconhecem. As pessoas são capazes de perceber. Sim, e é por isso, Juliana, que muitos clientes não vão até o final, não terminam o processo terapêutico com os terapeutas, porque eles conseguem passar que eles não estão bem. Ou seja, eles não passaram pela terapia, eles não reestruturaram o psiquismo, eles não reestruturaram o emocional, eles não cuidaram dele primeiro. E aí, cada cliente que você atende, ele vai ter um pouquinho da tua história. Pode ter certeza. Ele vai ter um pouquinho de história. E se você não está processado, não está tratado, aquilo ali pode ativar um gatilho no terapeuta e o terapeuta vai adoecer lá na frente, com certeza. Olha, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei hoje no Instagram. Vocês viram? Depois dá uma olhadinha no vídeo que eu postei hoje. Foi exatamente sobre isso. A pessoa somatizava, o cliente somatizava e ela somatizava junto. Sim. Né? Eu não sei qual é a realidade dessa terapeuta, tá? Não sei, ela não me disse. Mas eu posso adiantar, posso prever que ou ela não passou pelo reprocessamento ou não, o que se passou não foi um reprocessamento bem feito, né, que foi ali no fundo, na raiz do problema. Aí, resultado, a pessoa sai da terapia, aplicou a terapia, ela sai péssima, porque ela sai somatizando tudo. Exatamente. E o projeto científico também nos trouxe essa maturidade, Juliana, que o inconsciente é uma caixinha de surpresa, né? Nós pegamos os casos ali e veio a queixa principal, veio a anamnese, nós fizemos toda a análise e nós começamos a tratar aqueles clientes, os clientes, e era cada vez mais situação, e o cliente ia relatando, olha, eu não sabia disso, eu nem sabia que eu passei por isso, eu nunca ouvi falar disso. Então, o terapeuta, ele precisa estar firme nas aulas e ele precisa estar firme dentro, ou seja, com a sua terapia em dia, o reprocessamento. Em dia, é muito importante isso. Claro, porque quem está ali segurando a onda, né, como se diz, segurando ali qualquer problema que aquele cliente possa ter durante a terapia, é o terapeuta, então ele precisa estar fortalecido. Se aquilo que o cliente sente ressoa no terapeuta, meu amigo, são dois desgraçados. Infelizmente. E é verdade, sabe por quê? Porque é através do Moab, de mentorias, que a gente consegue entender isso aí. Quando a pessoa entra na mentoria, a pessoa consegue entender, sabe por quê? Porque já teve colegas, né, que ligou para mim, Cassiana, como é que seus clientes desistem? E aí eu disse, e eu fui muito firme com a pessoa, acho que tem gente que desiste porque ela não quer trabalhar a dor dela. Mas o Moab me mostrou que o problema não estava na Tassiana, o problema não estava no meu protocolo, porque eu vou dizer sobre mim, Tassiana, a Juliana tem um jeito de atender, a Magali tem um jeito de atender e eu tenho o meu próprio jeito de atender. Além de eu atender com muito amor, com muita carisma, com muita atenção, fui reprocessada por uma terapeuta incrível que foi a Aline, passei pela Juliana na época, passei pela Magali, todas vocês passei, e vocês com jeito, com carisma e com atenção e aprendizado, eu aprendi em dobro. Cada vez que eu passo, depois que eu passei pelo Moab, eu disse não, ou eu me respeito ou ninguém vai me respeitar. E o Moab mostra isso. E o Moab mostra, você é terapeuta, o Moab mostra, você tem que estar reprocessada, você tem que voltar depois, sempre estar reprocessando. Por quê? Porque imagina se eu vou ficar com raiva do cliente porque ele desistiu.
Ué, Isso não aí é um vai. problema dele com ele mesmo. É um problema do terapeuta com ele mesmo. Então, quando Não, é um você passa problema do pela mentoria, cliente com ele. A desistência é um problema do cliente com ele mesmo. isso, e o Não terapeuta tem que nada a fica ver com o bravo é terapeuta. porque ele não está reprocessado. Ué, É, Dentro entendeu? do E o atendimento Moab, de ele mostra isso. excelência, O Moab, ele dá essa segurança pra gente. Tem gente que diz, você fala muito bem sobre a terapia. Porque eu estou sempre nas aulas. Tem gente que me dá um oi aqui, oi, Tassiana, pode conversar agora? Eu vou e tiro um print da aula e digo, eu estou assistindo aula. então, isso é importante, Tassiana, sabe por quê? Porque para ter um atendimento de excelência, primeira coisa, o terapeuta nem faz uma análise de excelência da anamnese. Ele vai direto para o primeiro atendimento despreparado, sem ter passado pelo processo, e aí qual a conexão que ele vai criar ali? Somente da somatização, que ele vai somatizar junto, porque a verdadeira conexão que a gente quer que tenha, que é o rapport, não acontece. Aí o cliente não responde mensagem, não volta nas sessões e o terapeuta fala: nossa, o que eu faço? A pessoa nem responde mais. Mas por quê? Ele se sentiu num ambiente inseguro, não sentiu confiança naquele profissional, no ambiente que ele estava e não se sentiu seguro para ele expor o que ele estava sentindo. E muitas vezes nós sabemos que o cliente traz coisas que ele guardou a vida toda, não falou para ninguém, é para o terapeuta que ele vai abrir. Mas ele olhou e falou: não, esse ambiente eu não vou conseguir. Porque aquele profissional começou de forma errada, começou com muita pressa, não se preparou, não olhou para a sequência, não tem um planejamento, um método de trabalho. Então ele está perdido. E o cliente, ele sente isso. Porque a gente está ali vibrando aquela insegurança, igual a Juliana falou, né? Tá tremendo ali, vai falar, começa a gaguejar. Ele vai falar: peraí, tem alguma coisa errada. E já houve casos que pessoas relataram que no fim o terapeuta começou até a chorar e precisa ser consolado. Então, assim, gente, pois, já viu? sério. Não é, Juliana? Já viu? É uma situação, é triste isso daí. Uma pessoa, aí, resultado, a pessoa pega digamos, a má fama, porque não iniciou o processo de onde deveria iniciar, que é por ele mesmo, né? Sim. Se você tem um método desenvolvido, que é isso que a gente fala lá dentro do Moab, um método de excelência, você tem foco no que quer fazer, com planejamento para você aplicar essa técnica, pronto. Você vai ter credibilidade, porque quando a pessoa chega no seu consultório, independente, gente, se é um atendimento presencial, se é um consultório online, eu atendo online. Ele vai se sentir tão seguro. Eu ouço dos meus clientes assim: nossa, parece que eu estou na mesma sala que você. Parece que eu estou sendo abraçado, né? Então, assim, isso é maravilhoso, porque ele se sente tão acolhido, ele se sente tão seguro, e aí vem o terapeuta de excelência, conduzindo com excelência as sessões e os resultados chegando por quê? Porque permitiu que o cliente se sentisse seguro e se entregar ao processo, né? Se entregar aquele trabalho que é profundo, a gente sabe que não é fácil dele enfrentar, mas ele sai totalmente transformado. Uma nova, eu falo para a pessoa assim, quando for dar alta para você, eu quero que você esteja pronto e quero ouvir de você assim: realmente estou saindo com uma nova versão de mim, né? E é isso. Uma melhor versão, né? Sim. Juliana, e aproveitando um pouco com os terapeutas e falando a respeito de reprocessamento, e eu falo assim, eu sou conhecida como muito chata, porque eu falo assim, sigo o protocolo, sempre sigo o protocolo, sempre. Exatamente. Existem dúvidas que não tem dúvida, é seguir o protocolo. Entendeu? Olha, e você está falando uma Seguir o coisa, protocolo. você está falando uma coisa que eu queria, inclusive, pegar aqui o link. Sim. Semana passada, uma terapeuta me falou o seguinte: a gente começou a conversar e ela disse que iniciava o cronológico da pessoa dentro da barriga da mãe. Faça o pior filme quando você tinha um mês de gestação, sua mãe tinha um mês de gestação. Faça o pior filme quando você tinha 2 meses de gestação. Eu disse assim: olha, isso você não deve fazer. Isso não está no curso, pelo amor de Deus. Porque o professor Jair disse numa mentoria que fez até um parto. Meu amor, olha, vamos lá.
Gente, as pessoas que têm dúvida, ela precisa voltar no curso e fazer de novo, certo? O que é que acontece? Quando você faz o cronológico de 0 a 5 anos, por exemplo, a pessoa, ao fazer o filme, ela pode, por ela mesma, voltar para o período gestacional. Você não botou ela lá, ela foi. Por isso que ele falou, a pessoa precisa voltar lá na mentoria e ver de novo a mentoria. Por isso que ele falou da história do parto. Ele não induziu a pessoa a ir para a barriga da mãe. Ele não induziu a pessoa ao parto da mãe, para ela nascer. Tá certo, gente? Então, existe muito terapeuta que precisa realmente voltar e fazer o curso de novo. E assistir as mentorias. Eles ficam bravos quando a gente fala, assiste as aulas novamente. Exato. Não, é assim, eu falo isso, gente, não é porque eu queira ser X, Y ou Z, não é isso. É porque são dúvidas que aparecem, são dúvidas tão simples, de coisas que no curso você vê 10, 15 vezes o professor falar, entendeu? Então, você não deve fazer esse tipo de coisa. Aí é por isso que eu digo, olha, eu sugiro que você deva repetir o curso, fazer de novo o curso. Porque eu acho que o curso você ainda não entendeu. Se você está atendendo dessa forma, você não entendeu o que é o protocolo da TRG. Você não entendeu o que é a TRG. Entendeu? Então, fazer essa revisão é importante. Saber interpretar numa mentoria o que se diz também é importante. Tá? Porque às vezes ele fala uma coisa e a pessoa já voa, já vai embora. Tá entendendo? Então, se você não está seguro, terminou de fazer o curso, você não está seguro para fazer o atendimento, eu sugiro 2 caminhos que você percorra simultaneamente. Fazer atendimento com um anjo, ser submetida a um anjo e revisar o curso. Tá? É a minha sugestão. É isso aí, então é gente. isso. Concordo com você totalmente. Tá? Eu sou a carta do protocolo. Exatamente. Eu já tive situações de eu estar atendendo da pessoa ir. Olha, eu tô aqui, né, eu estava na barriga da minha mãe e senti que não era desejada. Ok, a pessoa foi, eu não coloquei a pessoa lá. Eu não induzi que ela fosse para lá. Ela foi por ela mesma, por algum motivo ela foi para lá. Tá? Então, vamos ter muito cuidado, porque são essas coisinhas que os psicólogos vão pegar no nosso pé. Por isso que esse pessoal pega no pé. Na hora que ele pega no pé com esse tipo de coisa, aí eu digo, errado ele não está. Entendeu? Errado ele não está. Por quê? Porque não estão fazendo o protocolo direito. Verdade. Ju, tu comentou aqui que você tinha algo bem bacana aí para comentar a respeito de grupos, um exemplo. Se você conseguir aí lembrar para comentar conosco aqui na live. Não, eu já até comentei, foi aquele exemplo daquele grupo da pessoa que colocou o cartão com telemedicina, entendeu? É isso daí. São exemplos escabrosos que a gente vê e que a gente precisa ter muito cuidado, né, ao entrar num grupo desse, por exemplo. Porque na hora que você está dentro de um grupo desse, você pode até não estar fazendo o que ela está fazendo, mas você é conivente, você é participante. Você vai ser apontado como uma pessoa que talvez faça igual, daqui a pouco talvez faça igual, entende? Sim. Licença, Juliana, teve uma terapeuta, né, que me procurou esses dias, ela falou bem assim, Tatiana. Peraí. Nesses grupos, Juliana, Aline, Tassiana e colegas, que você vai acabar, você investe, você está ali com o professor nas mentorias, tem as aulas, e daqui a pouco você entra nesses grupos, a vibração é tão baixa que daqui a pouco você faz assim, ó, e você não sabe por que as coisas não estão acontecendo, porque tem essa coisa negativa, de olhar só para o lado negativo e não olhar para as coisas boas, para o positivo, e você batalhar, e você buscar essa credibilidade, você começar a atender, e você passar pelo processo que é maravilhoso, o terapeuta estar estruturado, reprocessado, para que ele entenda melhor o cliente, para que ele entenda melhor a técnica. E aí eles ficam nesse grupo, é um caminho sem volta.
E na hora que você tá ali com pessoas, né, fazendo esse tipo de coisa, fazendo fuxico, fazendo isso, fazendo aquilo outro, você acaba incorporando na tua cabeça a mesma coisa. Você Verdade. acaba de maneira inconsciente sendo convencida de que aquilo ali não serve, de que eu tenho que fazer coisas que não estão dentro daquilo que eu posso fazer para eu poder conseguir me sobressair, entende? Então é Perdendo isso. tempo e energia alimentando coisas que vão se tornar crenças limitantes e vão desistirem de ser terapeutas, que é o que a gente vê, infelizmente, né, dentro desses grupos. Eles vão desanimando e parando. Então, o terapeuta que quer ter sucesso, ele tem que selecionar com quem que ele faz o network, aonde que ele está mantendo uma rede de relacionamento, de contato, para que ele cresça, né? Para que ele ande com aqueles que têm experiência, que aprenderam, que estão fazendo certo, tem que andar com quem faz certo. Se você Exato. está algo que vai contrário, está dizendo algo que está desanimando você, cai fora. Cai fora. Aconteceu, Aline, aconteceu um caso, porque tá muito... Oi, O que é? Tatiana. Posso falar? Sim. Aconteceu um caso que vai fazer uns 2, 3 dias, eu sempre passo algumas coisas para a Aline, porque ela é minha mentora, né? E aí uma terapeuta me procurou e falou bem assim, Tassiana, eu vou desistir da TRG. Aí eu fiz, não faz isso não, mulher, não faça isso nunca. Você viu o quanto você está melhor? Não, mas a terapeuta também, ela não quis citar o nome da terapeuta, né? Também não insisti. Eu ia até conversar com a Aline sobre isso, que eu passei o contato da Aline como mentora, para que ela entre em contato com a Aline, para conversar com a Aline como mentora, com a Magali, porque ela falou bem assim, mas é engraçado, né? Eu fui lá na plataforma com um anjo e ela não me passou nada, simplesmente começou a mandar eu fazer o filme, e aí, de 0 a 5, de 0 a 10, tal. E depois, o que é que ela disse? Quando foi na próxima sessão, a terapeuta disse bem assim, olha, já vamos lá, nós estamos de tanto a tanto, e lá passou lá pra... Ela disse, em 2 sessões, ela disse que é melhor a gente fazer rápido para minha... E eu fiquei escutando, eu fiz, calma, respira, tá? Mas é porque eu sou terapeuta, ela disse que eu já sei do protocolo. Não existe, gente. Aí eu reprocessei com a Aline e eu estava fazendo a formação, mas eu jamais, em hipótese alguma, eu dizia bem assim, olha Aline, eu vi a aula assim, olha Aline, é desse jeito mesmo, jamais, em todo o meu reprocessamento inteiro com a Aline, se a Aline dissesse bem assim, Tassiana deita, Tassiana levanta, Tassiana faz o filme, eu fazia, sem exceções. Eu Mas sou agora, tão grata a Deus. Você viu fazer alguma coisa dentro da sessão que não foi ensinada dentro da aula? O que eu ia dizer agora, Aline, quando eu digo que a minha gratidão é imensa, porque eu sou muito grata a Deus por eu ter pego uma terapeuta, não só de excelência, mas que segue a risco, no tapa, na excelência, o protocolo. E eu, além de eu ser hoje terapeuta TRG, eu sigo o protocolo igual o professor Jair manda, igual minha terapeuta passou para mim. Eu não passo de outra forma. Jamais. Que comprova que o protocolo ele é completo e não precisa inventar história, nem rodeio. E é por isso, gente, se vocês estão aí nos ouvindo, nos assistindo, e tá em algum grupo que tá desanimando você, querendo fazer você desistir, porque você todo dia que abre para ver coisas desanimadoras, é aí que o Moab entra, né? Nós temos esse grupo de treinamento, não é grupo de ensinar protocolo, não é grupo de discutir caso, não é grupo de falar sobre TRG. É um grupo onde nós vamos direcionar vocês para a mentoria, para direcionar a gestão da sua carreira, a parte empreendedora, esse planejamento que falta e que muitos acabam aí fazendo a formação e comprando tudo que vê nas redes sociais, se endividando, porque nas redes sociais você entra, começa a aparecer de tudo ali, né? É como ter 10K em um mês, eu não sei o que, gente. Não acredite nessas coisas. Tudo precisa ter organização, planejamento, esforço e muito trabalho. Porque se você não praticar e ser muito bom no que você faz, você não vai ser um terapeuta de excelência, né? Então, é isso, tá? Então, até deixar o nosso convite aqui, né, Magali?
Isso, é isso aí, procurem a gente. Ju, tem uma pergunta aqui bem interessante. Olha só o que ela colocou. Hum. O terapeuta só conversa dentro da sessão. Nossa. Então, uma coisa, primeira coisa que eu indico a vocês é fazer, quando for procurar um anjo, você procure por indicação, tá? Porque lá no TRG Club tem lá a lista dos anjos e ali é um sorteio. Sim. Né? Você pegar uma ali, papai, e ter sorte com aquele ali é um sorteio. Quando eu fiz o meu reprocessamento, que eu peguei uma anja, eu peguei por indicação. Ela foi ótima, fez o meu reprocessamento, tudo direitinho, porque eu já sabia, já conhecia o trabalho dela através de outras pessoas. Isso aí é um ponto. Quando você vai fazer a psicoeducação, você precisa informar para o teu cliente que quanto mais ciclos ele fizer, melhor. A gente sabe que as pessoas gostam de falar. Então você precisa chegar para a pessoa e dizer, olha, eu sei que você gosta de falar, não tem problema nenhum você falar, você faz um filme, dá a nota, assim que termina o filme eu já peço a nota, porque se a pessoa começar a falar, ela começa a se perder do filme que fez. Terminou o filme, nota, aí você fala. Tá? No próximo ciclo, se for o mesmo filme, não precisa mais falar. Né? Então, deixar muito claro pro cliente que quanto mais ciclos ele fizer, melhor vai ser. A TRG não é uma terapia de fala, é uma terapia de ciclos de reprocessamento. Quanto mais ciclos ele fizer, melhor vai ser o resultado. Entendeu? Então, tanto o cliente como o terapeuta precisa ter esse sentimento. Ele precisa saber que funciona assim. Porque só conversa, meu filho, está perdendo tempo. O cliente está perdendo tempo o terapeuta. Não vai. Exato. Então, peça indicação do seu anjo. Exato. Ju, eu não sei se já vai encerrar aqui. Nós temos alguns minutinhos ainda aqui do Instagram, porque ele tem o tempo. Tem várias mulheres, tá? Várias mulheres, várias clientes, várias pessoas pedindo para nós fazermos uma live sobre a menopausa. E eu gostaria de convidar você ao vivo, porque eu sei que a vida é corrida, a nossa agenda é corrida, eu sei que são muitas coisas, mas eu já gostaria aqui com você, Aline Bueno, de nós conversarmos e trazermos esse tema o mais breve possível. Vamos e a menopausa. Vamos colocar aqui na nossa agenda. Vamos colocar na nossa agenda isso daí, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Sim, mesmo que nós finalizamos a live e voltamos novamente, porque eu sei que é um assunto bem extenso, vai ter perguntas, e elas estão pedindo muito, porque eu sei que tem mulheres que estão sofrendo, tá? Sim. Estão pedindo, por favor, busquem esse assunto e coloquem uma live para nós aí interagir e responder. Vamos trazer esse tema. Perfeito. Amei, porque é o meu caso. Estou nessa. O meu caso também. E muitas terapeutas que eu conheço que também estão passando por isso, muitas E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Vamos então deixar aqui a nossa palavra, que nós vamos preparar essa live com muito amor e carinho por terapeutas que também estão passando por isso e que vão responder da melhor forma possível, como a TRG pode também ajudar, e você também vai ter que fazer a sua parte. Isso é importante, né, Juliana? A TRG entra, mas também temos que fazer a nossa parte. Claro, não há milagres, não. Não é, né, não é nada a toque de caixa, não existe. Não existe milagre, existe trabalho. Exato. Eu vou deixar para você, para a Aline Bueno, para a Tassiana aí, para a despedida aí do pessoal, porque daqui a pouco cai a live, o Instagram ele tem um limite, infelizmente, se nós conseguíssemos, poderíamos ficar aqui mais e mais tempo, mas não tem como. Tem algumas perguntas aí que tu quer responder, Juliana? Eu vou fazer, você vai vai deixar salvo, não vai? Vou deixar salva. Pronto. Então eu vou pegar essas perguntas e respondo lá no meu Instagram, nas perguntas. Mas Juliana, depois que sai a live, as perguntas
Elas somem. Então eu vou pedir para o pessoal fazer o seguinte: quem tiver interesse em que eu responda alguma pergunta, manda a perguntinha lá no meu direct, que eu faço um vídeo respondendo, marco você, tudo bonitinho, tá? Isso aí. É Juliana, isso. muito obrigada sempre pela tua participação. Eu sei que, né, o nosso fuso horário é totalmente diferente, mas você sempre vem com amor e carinho, sempre respondendo também a gente quando precisa. Né? Somos colegas aí também dentro do projeto e um trabalho maravilhoso que você está fazendo aí junto com o professor e toda essa estrutura. Eu te agradeço de coração pela amizade, por tudo. Agradeço a Aline Bueno, a Tassiana e a todos que fizeram parte dessa live. Gostaria de ficar mais tempo, mas agora vem a live, a menopausa e a TRG. Eu posso deixar só um recadinho para os terapeutas que estão aqui? Entre em contato comigo, com a Magali, com o Ocimar, tá? Para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, domingo vamos fazer uma live incrível, essa live é gratuita e quem entrar em contato vai poder participar. Posso deixar um recadinho aqui para os terapeutas que entraram, os que entraram de primeira vez, os que estão confusos, que têm medo, é que nem a Juliana fala. Estudem, voltem no curso, que a TRG parece ser muito simples, muito, muito simples, mas não é. O protocolo não é tão simples como a gente pensa. E outra, gente, estudem e façam mentoria. Vem aqui, procura a Magali, procura a Aline, venham fazer a mentoria, porque eu vou dizer, se você não tem segurança, se você não tem respeito em relação a você mesmo, como terapeuta, eu, Tassiana, posso te afirmar. Entra no Moab, vem buscar essa mentoria, vem conversar com elas e vocês vão sentir o quanto é incrível. Até ó, Novembro Azul, eu me vesti de Novembro Azul. O tema é Novembro Azul? Não é. Mas eu, através da mentoria, eu já tenho essa mentalidade. Então, assim, a mentoria é muito incrível. Venham. Vai ser, se for pagamento, se for o que for, vai ser muito bem pago, vai ser incrível. Vai ser, acho que, o momento mais estarrecedor das nossas histórias, porque a Aline, né, com a experiência dela incrível, a Magali no suporte aí da comunidade, respondendo tudo e todos, né? A Juliana agora com a gente, vocês vão ter acesso a ela no Instagram, ela responde de verdade, tá? Ela não tá aqui só na live dizendo mimimi, não é só um filminho, é TRG de verdade. Foi muito boa, tá? foi muito boa. Isso. Eu amei o filminho, vão lá que tá lá, falando sobre a TRG bem esclarecedora, também no olhar de terapeuta, no Instagram da Aline, perguntas, ela responde todas. Então, assim, gente, perca tempo não perde tempo não, eu sou meio assim, mas não perca tempo não, viu? Perca tempo não, viu? Nossa, Juliana, prazer. Oh, você é maravilhosa também. E a Magali, né? Minha colega, minha amiga, minha irmã, minha companheira aí de projeto de todos os dias. Tá ali, gente, ó. Ali na região que ela tá. Ciclone, essa tropical, muita chuva. E ela tá aqui com a gente na mentoria. E deu tudo certo, tá? Então, assim, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E se preparem, porque vem vindo muita coisa boa. Ju, vou deixar isso você aí, pensar gente. uma mentoria aí, então, tá? Vamos pensar. Eu queria, Vamos. gente, agradecer a vocês. Muito obrigada, Magali. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Tassiana. A Tassiana foi uma grande e grata surpresa para a gente com o resultado do projeto, né? Então, eu queria agradecer demais a vocês. Vocês são super mega companheiras. Tudo que eu peço, vocês fazem. Certo? E, olha, não tem problema, não tem cliente ruim que vocês não dê jeito. Então, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Um beijo para vocês que estão nos assistindo também. E aguardem que nós vamos... Hã? Eu lembro, né, quando iniciou o projeto científico, Ju... A enchente pegou aqui, mas bora lá. Né? Veio da segunda vez, eu entrei, meu Deus do céu, foi a melhor experiência da minha vida, está sendo, muitos casos maravilhosos que a gente está se surpreendendo a cada dia dentro do projeto científico, né, Com Juliana? certeza, com certeza. E vamos continuar, que tem mais coisa por aí, ano que vem tem mais, ó.
Isso. Eu amo vocês, meninas. Eu amo vocês. Eu amo Moab. Muito obrigado por tudo. E a mensagem que eu deixo é: antes de ser consequências, foram escolhas. Escolham bem. Escolham bem suas parceiras. Escolham bem suas mentorias. Escolham bem seus mentores. E olha, vai com tudo. Vem pro Moab. Obrigada. Um beijão pro Beijo, Ocimar, gente. que tá aqui. O Ocimar, nosso Verdade. parceiro. Um beijão pra você, Ocimar. Um Obrigada beijo, a todos. Ocimar. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Abraço, gente. Boa Ocimar. noite. Bom fim de semana. Pra vocês também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.